E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre sinal alternado. O sinal que nós temos na tela, ele é um sinal alternado. Ele tem a variação de polaridade, ele inverte o seu sinal. Ora ele é positivo, depois ele é negativo, ele volta a ser positivo e assim ele vai se repetindo ao longo do tempo. Então isso caracteriza um sinal alternado, a variação de polaridade. Um sinal alternado pode ser uma corrente alternada ou uma tensão alternada. Esse sinal que tem na tela, esse sinal em azul, ele é um sinal senoidal. A função matemática que rege esse sinal é a função seno. Mas por que estudar sinal alternado? Nas próximas aulas nós vamos entrar no assunto de fonte de tensão. A fonte de tensão tem a função de converter um sinal alternado, como esse que tem na tela, para um sinal contínuo, que é o que vai estar alimentando os equipamentos eletrônicos. Um sinal contínuo, ele tem essa cara. Ele sempre vai ter o mesmo valor, o mesmo sinal ao longo do tempo. Ele não vai ter a inversão de polaridade. Ele sempre tem o mesmo valor de tensão ou corrente e o mesmo sinal. Isso é o que caracteriza, então, um sinal de corrente alternada, ter a variação de sinal. Para a gente falar de corrente alternada, a gente vai precisar falar um pouquinho da máquina que gera esse sinal, do gerador de corrente alternada. Então, a gente precisa entender como é que ele funciona para ficar mais fácil de a gente entender o porquê dos parâmetros de um sinal alternado, por exemplo. E para a gente entender essa máquina, a gente precisa rever alguns fenômenos que acontecem no eletromagnetismo, alguns fenômenos eletromagnéticos. Então, nós vamos começar pelo eletroímã. O eletroímã ele é um dispositivo eletromagnético. Em 1820, o físico Ørsted ele percebeu que uma bússola ela era orientada pelo campo magnético gerado por uma corrente que circulava um condutor. Então, ao aproximar a bússola desse condutor, ele percebeu que a agulha se deslocava, mudava a sua posição. Então, com esse experimento, ele percebeu que tinha como gerar campo magnético através de uma corrente elétrica. Em 1822, o físico e matemático Ampère ele construiu o primeiro eletroímã, uma solenoide. Ele percebeu que as solenoides atuavam como ímãs em barras. Ímãs são aqueles de geladeira, ou aqueles que a gente acostumava ver em desenho, em literatura, que ele era vermelho de um lado, azul do outro, tinha polo norte e polo sul. Uma solenoide é como essa da imagem, é um fio enrolado em forma espiral, onde vai estar circulando uma corrente por essa espira. A gente viu que uma corrente pode gerar um campo. Então, com o condutor enrolado dessa forma, a gente vai direcionar todas as linhas de campo para um sentido. Então, percebam que o B, que é o vetor do campo magnético, ele está apontado todo para o mesmo lado. Então, no polo norte eu vou ter as linhas de campo saindo e no polo sul as linhas de campo entrando nessa solenoide, se comportando como um ímã, tendo polo norte, tendo polo sul. O campo magnético gerado por essa solenoide vai ter a intensidade dada por essa equação, onde o que influencia, então o campo magnético é o B, e o que influencia nesse campo é o número de espiras dessa solenoide. O μ0 é a permeabilidade magnética do meio. Então depende do que eu vou ter aqui no meio dessa espira, dessa solenoide, pode influenciar também no campo. μ0 é a permeabilidade do vácuo. Se colocar algum outro material ferromagnético, por exemplo, vai precisar colocar a permeabilidade desse material aqui na fórmula. I é a corrente que circula a solenoide e L é o comprimento dela. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui é uma solenoide, onde eu tenho um núcleo ferromagnético, então ajuda a aumentar o campo magnético gerado por ela. Ao conectado na bateria, gera um campo magnético, porque vai circular uma corrente, atrai o clips. Quando desconecta da pilha, esse campo magnético ele é nulo e daí o clips cai.
Aqui uma outra situação prática, mostrando a mesma coisa. Eu tenho uma bobina ou uma solenoide, eu posso chamar dessa forma, que ao conectado na pilha atrai as moedas, soltando a solenoide da pilha, as moedas caem. Aqui tem um outro exemplo também, conhecido como canhão de Gauss. O projétil ele é atraído pelo campo magnético gerado pelas solenoides, pelas três sequencialmente. Então mostra que um campo magnético é gerado quando feito circular uma corrente por um condutor elétrico. Outro fenômeno importante para a gente entender o funcionamento do gerador de corrente alternada é o fluxo magnético. A gente sabe que um campo magnético ele tem linhas de campo, e o fluxo magnético ele mede quantas linhas de campo atravessam a área de uma espira que está dentro desse campo magnético. Então, olhando a imagem, fica mais fácil a gente entender. Nós temos um campo magnético. Esse campo magnético ele é composto por linhas de campo, e dentro desse campo magnético a gente colocou uma espira. O fluxo magnético ele mede quantas linhas de campo estão entrando dentro dessa espira, passando por dentro desse anel. E para a gente determinar essa quantidade de fluxo, a gente tem que se basear nessa fórmula. Então, o fluxo, que é o φ, é igual ao campo magnético multiplicado pela área da espira multiplicado pelo cosseno desse ângulo. O que seria esse ângulo? O campo magnético tem esse vetor B, que é essa flecha em vermelho. A espira tem um vetor normal à superfície dela. Então, imagina que aqui nós temos uma linha imaginária, certo? Que seria a superfície da espira. E esse vetor ele está apontando 90 graus em relação a essa linha imaginária, certo? Então, conforme a espira gire dentro desse campo, essa flechinha, esse vetor normal vai girar junto. Então, o ângulo é a diferença entre esses dois vetores. Então, a gente pode ter diversas situações. Aqui a gente pode ver melhor uma situação mínima e máxima. Nessa condição, a espira está de certa forma que não tem nenhuma linha de campo passando por dentro desse anel, passando por dentro da espira. Por quê? Se a gente for analisar aqui, o vetor normal à superfície da espira está em 90 graus com o vetor do campo magnético. Então, a flecha em azul com a flecha em vermelho estão em 90 graus. Cosseno de 90 é igual a zero. Então, 0 vezes qualquer coisa, aplicando na fórmula do slide anterior, vai dar fluxo zero, indicando que não tem nenhuma linha de campo passando por dentro da espira. Agora, nessa situação, eu tenho o fluxo máximo, porque todas as linhas de campo possível estão passando por dentro da espira. Percebam que o vetor normal, que é a flecha azul, está em paralelo com o vetor do campo magnético. Então, isso vai gerar um ângulo zero, cosseno de zero é igual a 1. Então, nessa situação, eu vou ter fluxo máximo. Isso é muito importante para o entendimento depois do gerador de corrente alternada. Outro fenômeno importante é a indução eletromagnética, ou conhecida como lei de Faraday. Em 1831, o cientista Faraday descobriu que eu posso gerar uma corrente elétrica agora através da variação do campo magnético. É ao contrário do que o Ørsted tinha descoberto. O Ørsted ele descobriu que eu poderia gerar um campo a partir de uma corrente. O Faraday descobriu que eu posso gerar uma corrente através de um campo. O experimento que ele fez foi movimentar um ímã próximo de uma espira conectada a um galvanômetro. O galvanômetro é um medidor de corrente elétrica. E ele percebeu que quando ele movimentava esse ímã, o ponteiro do galvanômetro que estava conectado à espira se movimentava, como esse GIF. Então aqui nós temos uma espira, no caso aqui uma solenoide, uma bobina, e na ponta, nos terminais dessa bobina, tem um galvanômetro ligado a ele. E esse galvanômetro vai ter os ponteiros se movimentando conforme o ímã se aproxima ou não dessa espira. Nessas condições, as linhas de campo que entram dentro da espira,
conforme o ímã é movimentado, aumenta ou diminui. Então, se aumenta ou diminui essas linhas de campo passando por dentro da espira, eu vou ter, então, um potencial sendo gerado e um potencial com inversão de polaridade, dependendo de como que esse ímã, dependendo do movimento do ímã, se ele está entrando ou saindo. Em 1834, Lenz, estudando a lei de Faraday, ele enunciou a lei que determina o sentido da corrente. Ele afirma que a corrente elétrica induzida nessa espira tem sentido que se opõe à variação do fluxo de campo que associado a ela, associado ao campo que gerou essa corrente. Então, a equação da tensão induzida fica assim, ó. Esse aqui foi o que Faraday descobriu, que com a variação de fluxo eu consigo descobrir, gerar uma tensão induzida. E Lenz determinou que essa tensão induzida vai ter um sentido contrário, uma polaridade contrária ao fluxo que gerou essa corrente. Então aqui nós temos que EM, né, é a tensão induzida dada em volts, a variação de fluxo é dada em Weber e o intervalo de tempo que ocorre essa variação do fluxo é dado em segundos. Então, com esses três fenômenos, a gente consegue entender o funcionamento da máquina que gera um sinal alternado para nós. O gerador de corrente alternada, mais conhecido dessa forma. Então, ele precisa atender três critérios. O primeiro critério é ter um condutor a qual a tensão será induzida, ou a corrente será induzida. Nesse caso, o condutor seria essa espira. Então, quando for circular uma corrente, essa corrente ela vai circular por essa espira, passando pela carga conectada nesses terminais e voltando para o circuito. O campo magnético, então essa máquina tem que ter um campo magnético na redondeza, né, desse condutor. Então aqui está representado por esses dois polos, polo norte e polo sul, que seria no caso um ímã. Então eu vou ter linhas de campo do polo norte para o polo sul, do polo norte para o polo sul, do polo norte para o polo sul. E depois de ter tudo isso, eu preciso ter um movimento relativo entre o campo e o condutor. A gente viu, o Faraday descobriu que para mim ter uma tensão induzida eu preciso ter variação de fluxo. Então, se a espira ficar parada e o campo também for fixo, não vai haver tensão nem corrente induzida nesses terminais. Então essa manivela ela está representando o movimento dessa espira. A espira vai girar em cima desse eixo, dessa linha pontilhada. Essa manivela aqui representa o movimento, mas na prática seria, no caso, uma turbina de uma usina hidrelétrica. Então, com o movimento dessa espira, eu vou conseguir ter uma tensão induzida nesses terminais. Então, aqui fica melhor de a gente observar esses fenômenos acontecendo todos juntos. Perceba então que eu tenho um movimento da espira. E lembra de fluxo magnético? O fluxo magnético ele contabiliza quantas linhas de campo que estão passando por dentro da espira. Então percebam que essa espira, conforme ela vai se movimentando, vai ter situações que entram mais linhas de campo para dentro da espira e tem situações que entram menos. E como essa espira está girando em cima de um eixo, ela tem um movimento rotacional, o que vai determinar essa quantidade de linhas de campo que passam por dentro dela é a função seno ou cosseno. Então, por isso que nós temos uma tensão induzida com a forma de um seno, certo? Então, percebam no galvanômetro que tem a inversão de polaridade. Desconsiderem que o ponteiro não está simétrico, ele não vai o mesmo tanto para o lado positivo e para o lado negativo, mas é um erro do GIF só. Aqui tem um outro GIF mostrando praticamente a mesma coisa. Percebam que as linhas de campo, ora elas entram por um lado da espira, e depois essa espira dá 180 graus, e essas linhas de campo vão entrar pelo outro lado. Então percebam que a corrente elétrica, ora circula num sentido, e quando a espira inverteu, as linhas de campo vão entrar pelo lado contrário agora, a corrente elétrica inverte seu sentido.
Então eu tenho um sinal alternado sendo gerado. Aqui tem um outro GIF que mostra algo parecido. Então mostra o movimento da espira nesse círculo trigonométrico, e conforme a espira vai se movimentando, vai sendo gerado um sinal alternado, certo? Que pode ser uma tensão ou corrente, tendo a função que rege esse sinal, a função seno ou cosseno. Aqui tem algumas especificações do gerador, especificações de saída. Então a frequência de saída depende da velocidade com que o gerador está girando, que é o N, dado em RPM. P é o número de polos, um aspecto construtivo do motor. Com isso eu consigo calcular a frequência. A tensão gerada por esse gerador, a tensão induzida, um valor RMS, é dado pela frequência, o número de espiras e o fluxo. O fluxo é o fluxo entre os polos, positivo e negativo. N é o número de espiras. Nos GIFs anteriores, as espiras ali sempre era representada por apenas uma volta. Mas na hora que for produzir e construir um gerador, essa espira vai ter mais voltas. E isso vai fazer com que a tensão gerada seja maior. Então eu preciso colocar aqui o número de espiras. E a frequência está representando aqui a variação do fluxo, né? Lembrando que para ter uma tensão induzida eu preciso ter variação no fluxo. Aqui a gente tem a planta de uma usina hidroelétrica, onde mostra a posição do gerador nesse processo de gerar corrente elétrica. Então nós temos um reservatório, uma represa, um duto. Essa água ela é canalizada, faz com que uma turbina gire. Na outra ponta do eixo eu tenho o gerador, então aqui eu vou ter o movimento das espiras, não por uma manivela, mas sim pelo movimento da turbina. Então eu vou ter uma tensão gerada. Essa tensão gerada ela é elevada, certo? Então tem um transformador logo depois do gerador. Esse sinal ele é levado para as linhas de transmissão para todo o Brasil depois, para ser transmitido, né, para todo o Brasil. Aqui tem uma outra imagem, um pouquinho mais simples, mais limpa, mas que mostra a mesma coisa. Eu tenho então uma turbina ligada a um gerador. A tensão gerada ela é depois transmitida pelas linhas de transmissão. Uma curiosidade aqui é que a altura da barragem, a altura da represa, influencia na potência gerada da usina hidrelétrica, por exemplo. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Falamos sobre sinal alternado, como que ele é gerado, e na próxima aula nós veremos os parâmetros de um sinal alternado. Já fica a dica aí, né, o desafio. O que é o 220 volts da tomada? A gente percebeu que um sinal alternado ele tem valores máximos, depois ele passa pelo zero, depois ele vai ter um valor negativo, máximo, então ele está sempre variando. O que será o 220? É um valor máximo, uma média? Então esse é o assunto para a nossa próxima aula. Valeu?